Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma parte aí do curso. Agora eu vou estar abordando para vocês sobre os aspectos sombra e luz, tá? Mas antes de falar sobre os aspectos sombra e luz, eu quero que você nesse instante feche os seus olhos, foca a sua atenção no seu coração, inspira, retém o ar, 1, 2, 3, 4. Expire, retém sem ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. Agora vai abrindo os olhos. Quando nós nos permitimos fechar os nossos olhos, a gente sai de uma frequência de agitação, de nervoso, de estresse, e nós já entramos em uma frequência de paz, de harmonia e serenidade. E é essa frequência que nós buscamos para que o conhecimento entre. Antes de falar dos aspectos luz e sombra, eu quero trazer para vocês, explicar um pouquinho para vocês sobre o telectonon. Esse é uma das ferramentas da contagem de tempo maia que nós utilizamos, tá? Nós vamos aprendendo aos poucos, tá? Eu vou fazendo uma mescla de tarô, de astrologia, de contagem de tempo maia. Ficou na dúvida, a gente vai revisando, tudo no tempo de vocês, tá? Ficou em dúvida, pergunta, não está entendendo, pode mandar mensagem para mim, tá? Eu vou estar disponibilizando aí o grupo de WhatsApp, para a gente poder estar, né, trocando ideias, tirando as dúvidas e tudo mais, tá? WhatsApp, Telegram, que seja, mas a gente vai sempre conversando, tá? Vocês percebem que aqui atrás de mim, eu tenho um quadro de astrologia e um quadro de contagem de tempo maia, tá? Aonde tem o tabuleiro do Telectonon, do lado esquerdo meu aqui, e aqui atrás de mim tem o a contagem de tempo de 28 dias, tá? Mas agora em específico eu quero explicar para vocês isso daqui, para vocês entenderem, em que momento que a nossa ponte se quebrou e a gente se desconectou do nosso espírito. Quando o nosso espírito, quando o criador resolveu se manifestar lá da 21ª dimensão, e aconteceu o processo do Deus manifestado, que aconteceram as primeiras manifestações, neste quadrante da galáxia, nós pertencemos à constelação de Órion. A Terra está inserida na constelação de Órion, que é um braço da Via Láctea, tá? O nosso espírito, a nossa alma, ela entrou por Plutão, que é o último planeta do nosso sistema solar. Aqui embaixo, depois de Mercúrio, está o Sol. Então, o nosso espírito entrou por Plutão, passou por Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Maldek, chegou na Terra. Só que antes dele descer até chegar na Terra, nós temos memórias em nosso registro acástico de vivências em outras dimensões, em outros planetas. Eu gosto muito das palavras de Enéas, quando ele falava o seguinte: um pequeno filamento do nosso DNA, uma pequena hélice do nosso DNA, tem o equivalente a 10.000 livros escritos de 500 páginas. Conhecimento da humanidade. Mas eu falo para vocês que não é somente o conhecimento da humanidade. É dentro de nós o conhecimento da humanidade, o conhecimento do planeta Terra, o conhecimento das vivências que o meu espírito já vivenciou em outros planetas, em outras linhas de tempo, em dimensões paralelas, até mesmo em outras galáxias, em outros universos. Sim, de pouquinho em pouquinho a gente vai abrindo a nossa mente. E o que aconteceu?
O que eu vou contar para vocês aqui agora, tudo isso foi encontrado na tumba do sacerdote Pacalvotã, no estado de Chiapa, no México. Foi encontrado o Tzolk'in, que aqui atrás da agenda tem o desenho do nosso DNA, esse é o Tzolk'in. Foi encontrado o tabuleiro do Telectonon, tá? Foram encontrados vários artefatos, vários conhecimentos que estavam esquecidos, que estavam perdidos. E o professor José Argüelles, ele foi decodificando esses conhecimentos, ele foi trazendo essa contagem de tempo para nós. Porque quando a gente começa a se conectar com essa contagem de tempo, a gente sai da contagem de tempo linear, que é aquele calendário de 30, 31 dias, a gente não sabe se um mês é 30, se o outro mês é 31, e a gente está totalmente desconectado da energia da lua. E a lua, pessoal, ela rege as marés, ela rege as colheitas, ela rege o corte de cabelo, ela rege o ciclo menstrual da mulher. E a lua, quando ela gira em torno da Terra, ela demora 28 dias, que é o ciclo normal e natural da mulher. A mulher, ela tem uma conexão maior com a lua. E quando nós trabalhamos esse processo, essa frequência, nós entramos nessa frequência 1320, que são 13 tons galácticos, que está relacionado com cada articulação do nosso corpo, e 20 selos que têm relação com os 10 dedos dos pés e os 10 dedos das mãos, nós nos conectamos com essa frequência 1320. E nós nos desconectamos daquela frequência 1260, onde tempo é dinheiro, que eu não tenho tempo para nada, a minha mente está acelerada e eu vivo o tempo todo com medo do futuro, com medo do que vai acontecer, ou em muitos momentos eu estou presa lá no passado e eu não me permito viver na presença. Por que, gente, que tudo isso aconteceu conosco? Em que momento que nós nos desconectamos? Em que momento que aqui na Terra começou a contagem de tempo linear desse calendário gregoriano? Eu vou trazer uma história agora para vocês, da vinda, como eu falei para vocês, desceu o nosso espírito, passou por Plutão, passou por Netuno, chegou ali em Urano. A energia feminina, pessoal, ela não desce para a Terra. O que desce para a Terra é a energia masculina, a energia da força, da ação, do fazer acontecer. A energia feminina, ela sempre espera o masculino, porque ela gesta, e a energia masculina, ela pare. A energia feminina tem a força do criar, do gestar, mas a energia masculina, ela tem a força do parir, de trazer para o mundo, de trazer para a concretude, para a realização. A energia feminina, ela desce pelo topo da nossa cabeça e chega até o coração. Ela não desce até o primeiro chakra. Mas a energia masculina, ela sobe do núcleo do nosso planeta e para no nosso plexo solar, essa região do umbigo. E é necessário trabalhar todo esse processo de luz e sombra dentro de nós, para que essa energia masculina ela possa subir e encontrar a energia do feminino aqui no coração. Quando essas duas forças se encontram, a gente encontra a perfeição. A gente consegue realmente essa perfeição que a gente sempre busca no nosso dia a dia, o ser perfeito. É muito leve encontrar essa perfeição e a gente sofre o tempo todo em busca dessa perfeição. Mas quando a gente começa a entender como funciona esse processo, a gente não se cobra tanto igual a gente se cobrava antes. Então, o que que aconteceu? A energia feminina ela desceu, parou ali em Urano, que são conhecidos como os nossos professores uranianos, o nosso eu superior, os nossos mentores, porque é uma energia sutil.
E a outra parte de nós, que é a chispa fractal da nossa alma, junto com o ego, ele desce para a Terra para ter uma experiência no reino humano. E aí, o que acontece? É feita essa contagem, ele chegou ali na Terra, no planeta Terra, ele faz a contagem de 28 dias. Quando chega no 23º dia, a energia feminina se encontra com a energia masculina e os 2 caminham juntos para a finalização. O que que isso significa, pessoal? Para que a gente possa realmente chegar a essa perfeição que a nossa alma grita, é necessário a gente olhar para o lado luz e o lado sombra dentro de nós com amorosidade, sem julgamento, para que a gente encontre o caminho do meio. Mas quando eu fico tacando pedra no meu lado sombra, ou quando eu tô aqui só na sombra e querendo puxar o tapete do outro, eu jamais vou encontrar a perfeição. Todas as guerras planetárias, galácticas que existem, é justamente o quê? É o conflito que nós temos em nosso DNA. É a mistura de um DNA adâmico, angélico, com um DNA instintivo, animal, réptil. E essa mistura, ela aconteceu, nós temos isso em nossa carga genética. Nós somos uma mistura de 22 seres dos universos. E quando eu olho uma guerra fora de mim, significa que eu estou em guerra dentro de mim. E é necessário eu trazer essa paz, eu trazer essa harmonia para o meu íntimo, para a minha intimidade. Porque quando eu estiver em paz dentro de mim, a paz ela vai reinar fora de mim também. E aí acabam-se as guerras, as dores, os sofrimentos. Mas por que que essas guerras, essas dores, esses sofrimentos, eles vieram então? Quando chegou um determinado momento, é bem comum a gente fazer isso, tá? O professor está explicando alguma coisa e sempre tem aquele aluno que, ai, professor, eu já entendi. Aí já sai fazendo, entendeu? Vamos supor, estou ensinando uma receita de bolo para os meus alunos. Sempre tem aquele um saidinho que sai mais na frente. Ai, já aprendi, vou lá fazer o bolo. Às vezes não prestou atenção, às vezes estava prestando atenção em outra coisa, às vezes fez uma anotação que não, sei lá, não prestou atenção, anotou alguma coisa errada, e vai lá correr fazer o bolo. Só que o que que acontece com esse bolo? Esse bolo não cresceu direito. Por quê? Acelerou os processos, não esperou o dar tempo ao tempo. Quando você aprende um conhecimento, pessoal, eu sempre recomendo, é o que eu sempre faço, vivencia ele, se permita sentir ele, para ver se ele funciona. É dessa forma que a gente aprende. Só que o que que acontece? Chegou um determinado momento, o primeiro planeta que foi habitado na nossa constelação foi Maldek. Maldek é o 5º planeta. Maldek ele se posicionava entre Marte e Júpiter. Maldek não existe mais. Mas por que que Maldek não existe mais? Hoje o que existe naquela região entre Marte e Júpiter é um cinturão de asteroide. Por quê? Maldek explodiu. Quando chegou esse momento que os alunos falaram assim: "Chega, professor, a gente quer aprender sozinho, a gente quer caminhar sozinho, a gente quer fazer as nossas experiências sozinho, a gente quer vivenciar esses processos sozinhos". O que os professores uranianos fizeram? Ok, vou ficar aqui só a observar. Não é assim que às vezes os nossos pais fazem? Ou deveriam fazer? Por quê? Em muitos momentos, se a criança não colocar o dedo na tomada, ela não vai saber qual é a sensação de levar um choque. E assim foi nós, fractais da nossa alma. E quando o Maldek explodiu, pessoal, essa ponte quebrou. A ponte ali entre Urano e a Terra se quebrou, e essa ponte representa o quê? Os nossos professores uranianos, a conexão com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa família de alma. Por isso que nós temos essa sensação de aperto no peito, nó na garganta, vazio, conhecido como noite escura da nossa alma, que nada faz sentido, que a vida
É sem graça? E tantas outras coisas que a gente sente, a gente não entende o porquê. É necessário a gente reconstruir essa ponte. Por quê? Desse lado esquerdo, eu tenho o fluxo galáctico kármico. A primeira coisa que nós fazemos quando nós nascemos é respirar. Quando eu inspiro, eu absorvo tudo que está ao meu redor. É a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente vem para a Terra, a gente respira. E a coluna da direita é o fluxo galáctico profético. A última coisa que eu faço antes de morrer é soltar o ar e a minha alma sai do meu corpo. Então o que que acontece? Essas 2 colunas ali, ó, ela foi quebrada. Saturno se distanciou dos professores uranianos, da nossa conexão com o nosso espírito, com a nossa alma, por quê? A falsa abundância. Nós temos e nós sentimos essa sensação de que não tem suficiente, que não tem recurso suficiente, que vai acabar, que não tem para todo mundo, e aí vem a competição, vem a ganância e vem tudo isso daí. É a falsa abundância, porque a natureza, os universos e multiversos são prósperos. O outro planeta, Júpiter, falsa espiritualidade. Dogmas religiosos. A partir do momento que a nossa mente começou a trabalhar todo esse processo da religião, e nós começamos a vivenciar as experiências religiosas, a nossa mente foi criando muitos dogmas. Ah, que não pode isso, que não pode aquilo, que isso é pecado, que aquilo é pecado. E a gente foi criando, que é o quê? A falsa espiritualidade. Coisas que não estão de acordo com essa conexão com o divino. Mas foi o que os nossos fractais de alma vivenciaram, experienciaram, e aí onde foi criando muitas e muitas religiões. E a gente precisa aprender a extrair a essência de cada um desses conhecimentos, e pegar apenas aquilo que foi bom para mim, e não julgar, não apontar o dedo, tá. Maldec. Maldec, ele trabalha o processo do quê? Tabu sexual. Maldek explodiu por causa do mau uso da energia da criação, energia vital, prana, chi, ki, energia da sexualidade, é tudo a mesma coisa, pessoal. É energia vital. Eu gosto muito de usar os nomes energia vital, energia da criação, tá? Porque às vezes quando a gente utiliza energia sexual, a mente da gente já interpreta algo além, tá? Por quê? Por causa dos dogmas. E essa energia sexual, pessoal, energia da criação, energia vital, a gente utiliza para tudo. A gente utiliza para fazer um bebê, a gente utiliza para escrever um livro, utiliza para praticar sexo, utiliza para fazer uma caminhada, utiliza para fazer isso aqui que nós estamos fazendo, estudando, lendo, escrevendo, trabalhando e tantas outras coisas. Sem essa energia, a gente não chega em lugar nenhum. E o mau uso dessa energia que fez com que Maldek explodisse, o que que ocasiona quando essa energia vital ela cessa no nosso corpo? A morte, porque a energia vital é o fogo do espírito. E quando Maldek explodiu, pessoal, toda a população de Marte que habitava naquela época, Marte foi totalmente incinerado, queimado. E nós guardamos essa memória no nosso DNA. Por isso que nós temos tanto medo da morte. Por isso que trabalhar esses processos da perda, da morte, é tão dolorido dentro de nós. E é necessário a gente resgatar essas memórias e vencer esses medos. E esses 4 poderes, eles foram rompidos e nós perdemos a conexão com os nossos professores uranianos. E quando nós trazemos todo esse conhecimento de cores, de símbolos e de números, nós conseguimos resgatar a linguagem cósmica universal, que é composta de cores, de números e de símbolos. Quando que nós perdemos, pessoal, a conexão com essa linguagem cósmica universal? Há mais de 5.000 anos atrás, na época da Babilônia, nós perdemos essa conexão, pessoal, com essa linguagem cósmica universal.
onde foi instalado, que aconteceu os processos da Torre de Babel, porque antes da Torre de Babel, falávamos uma única língua, a linguagem cósmica universal. Depois da Torre de Babel, instalou esse monte de língua que ninguém entende com ninguém. Às vezes nós falamos a mesma língua, estamos no mesmo país e nós temos aquela sensação de não se sentir ouvido, não se sentir compreendido. Por quê? A desconexão, que está relacionado com o quê? O nosso quinto chakra. E o que que acontece? Quando aconteceu todo esse processo, veio todo o processo do véu do esquecimento. Uma vez que você utilizou mal a tua energia vital, e você não utilizou ela com sabedoria, houve essa desconexão. A gente, nossos fractais de alma, nós propriamente dito, acabamos ficando presos aqui em período de quarentena. A quarentena, ela significa justamente isso, a ponte que foi quebrada entre a Terra e Urano. E quando a gente traz todo esse conhecimento, a gente restabelece essa conexão com o nosso espírito, essa reconexão com os professores uranianos, nós reconstruímos a nossa ponte. Aí vocês vão me falar assim: "Nossa, mas então quer dizer que só através desse conhecimento que eu vou reconstruir a minha ponte?" Não, pessoal. Vários tipos de conhecimentos, várias terapias, existem várias formas de reconstruir essa nossa ponte, tá. Aqui eu estou trazendo uma das formas, mas existe uma infinidade de formas. Até mesmo as religiões, quando você se permite vivenciar o estado de presença, quando você se permite estar com a mente presente no momento presente, ou várias outras terapias que existem por aí, você consegue trabalhar esse processo da reconstrução da tua ponte interna. E esse conhecimento, nós vamos estar estudando ele ao longo do curso, tá? Eu trouxe aqui esse material, né, esse tabuleiro, que nós vamos aprender a jogar ele, eu vou ensinar ele para vocês passo a passo, tudo no tempo de vocês. Eu só trouxe ele agora para vocês entenderem e eu explicar para vocês toda essa história, com relação a Maldek, que é o quinto planeta que foi destruído. Agora aqui, eu quero trabalhar com vocês, como eu falei para vocês, com a explosão de Maldek, a destruição de Maldek, veio todo esse processo de luz e sombra. E aí a gente foi se desconectando cada vez mais. E essa desconexão na Terra, ela começou na época da Mesopotâmia, na Babilônia, com a Torre de Babel. E ali foi cada dia mais tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E a gente foi se conectando aos extremos com essas energias nos esquecemos do que realmente nós viemos fazer aqui. Nos esquecemos quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E todo esse estudo que nós estamos fazendo, pessoal, além de você aprender a fazer as tiragens de tarô, né, que eu vou estar ensinando para vocês, a fazer as leituras de mapa astrológico, tá? A se reconectar, como se diz, a reconstruir a tua ponte que foi quebrada. A gente vai fazer isso passo a passo. Então vamos lá para os aspectos luz, são conhecidos também como virtudes. Esses aspectos, eles nos capacitam a termos oportunidade de crescimento material, mental e espiritual, transferindo determinados talentos, habilidades e visões de mundo que nos propiciam esse despertar de consciência, essa evolução. E aqui eu coloquei algumas das tantas virtudes que existem para nós vivenciarmos, para nós experienciarmos, para nós nos permitirmos experienciar, para que a gente volte lá para a 21ª dimensão, da onde nós saímos. E os aspectos sombra? Toda ação tem uma consequência. Isso a gente chama do quê? Lei de ação e reação.
também conhecido como karma. Uma vez que eu trabalho uma ação, ela vai ter uma reação. E essa reação ela pode ser luz ou pode ser sombra. E a sombra, o que que seria? Tendências sombrias e comportamentos que geram uma sombra psicológica, que precisa extravasar de alguma forma, que é manifestada no nosso consciente, vindo à tona e causando danos, causando problemas de todas as ordens ao longo da nossa vida. E essas sombras, a gente só consegue identificar elas quando a gente está na presença, porque às vezes a gente só vai na mecanicidade e a gente não consegue enxergar que aquilo ali é uma sombra que tem que ser olhado com amorosidade e que está afetando o nosso dia a dia. Às vezes nós temos determinados tipos de comportamento que afetam muito a nossa vida, muito o nosso dia a dia, e a gente passa por despercebido. E para mim enxergar esse lado luz, esse lado sombra, existe algumas formas para a gente ativar a energia desses arquétipos, desses arcanos, que eu vou estar ensinando para vocês. Através da tiragem de tarô, da medição da energia, utilizando a radiestesia, através de filmes, de livros, de músicas e desenhos animados. As 2 formas que eu vou estar ensinando aqui para vocês, pessoal, é a medição da energia com o pêndulo, né, que faz parte da radiestesia, que é uma medicina de mais de 5.000 anos, tá? Onde nós vamos fazer as medições, aprender a fazer as medições com o pêndulo, tá? E as figuras, os desenhos. Observe que aqui atrás de mim eu tenho o arquétipo do cavalo, que é a energia vital. Eu tenho o arquétipo de um anjo ali, tá? Eu tenho vários arquétipos aqui atrás de mim. Eu gosto muito, pessoal, de trabalhar com essa energia dos arquétipos. A forma como eu mais uso é dessa forma aqui, no meu quarto, na sala de yoga, no meu celular. No meu celular aqui recente eu estou usando o arquétipo do beija-flor, bem na capa do celular aqui, que vocês podem trabalhar dessa forma, tá, com essa energia. No meu computador eu uso da baleia. Às vezes vocês podem usar um ou 2 arquétipos, tá, ao mesmo tempo. E esses arquétipos, vocês podem utilizar tanto as figuras, como eu falei para vocês, ó, ali tem o cavalo, tá, gato, cachorro, o beija-flor e tantos outros, ou a energia dos arcanos também, tá, dos arcanos do tarô. Deixa eu pegar um arcano aqui para vocês, porque a gente utiliza a energia dos arcanos maiores, tá, para ativar. Aqui está, o arcano 18 do tarô, a lua, tá. A gente pode estar utilizando na capa do celular, pode deixar a nossa vista, a nossa frente, mas antes de vocês trabalharem com a energia dos arquétipos, pessoal, seja o cachorrinho, seja o gatinho, seja a coruja, seja a águia, seja o cavalo, seja o que for, sempre, pessoal, pesquisa a energia luz e sombra desse arquétipo. Por quê? Quando você lê e pesquisa sobre essa energia, se no seu dia a dia você tiver determinados tipos de comportamento, você já vai se ater. "Opa, mas isso está puxando uma sombra do meu inconsciente, deixa eu olhar para isso com amorosidade, transformar, transmutar". Ou você vai fazer uma medição ali, ó, hoje eu vou trabalhar com o arcano da sacerdotisa, o arquétipo da sacerdotisa. Ah, amanhã eu vou trabalhar com o arquétipo dos amantes. Eu vou estar passando para vocês o lado luz e o lado sombra, para vocês atentarem no dia a dia de vocês. E na tiragem de tarô, mesma coisa. Saiu uma carta, deixa eu olhar o lado sombra e o lado luz dessa energia, para me ver o que que ela está querendo me mostrar, o que que ela está querendo dizer. E dá um resultado muito bom, pessoal. Eu trabalhei por bastante tempo, primeiro com a energia dos arquétipos, né, de do cachorro, do gato, do cavalo eu trabalho até hoje. Então, vários arquétipos.
Mas eu deixo aqui uma observação para vocês, tá. Existem arquétipos de polaridade luz e existem arquétipos de polaridade sombra, tá. Atente muito a isso. Um arquétipo que a gente utiliza muito na nossa casa e que às vezes a gente não tem nem noção, é o da galinha, do pato. Você vê que os guardanapos, aqueles pesos de porta, a gente utiliza muito isso daí. E são arquétipos que traz muita sombra. O pato, quando você utiliza esse arquétipo, ele fica na tua vista, vai trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquela sensação de que a gente está sendo passado para trás o tempo todo. A galinha cisca. Como que a nossa vida, a prosperidade, a abundância, a fartura vai vir para a nossa vida? O rato é traiçoeiro. Tem uma lista de arquétipos, luz e sombra. Eu vou separar esse material e vou deixar aqui para vocês anexado. Vou tirar foto de um livro que eu tenho, de um material que eu tenho e vou deixar aqui anexado para vocês, que é bem interessante para vocês entenderem, tá. E, focar. Tipo: "Olha, isso daqui eu vou tirar do meu campo de visão", porque gente, esse chakra, ele ativa a nossa memória fotográfica. Tudo que a gente vê é registrado com muito mais intensidade do que quando a gente ouve, quando a gente sente ou quando a gente sente o gosto, o tato. Tá? Esse chakra ele é muito ativado nesse sentido. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Aquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo também no nosso dia a dia, tá? Porque isso daí baixa muito a nossa frequência vibracional, apaga a nossa luz. E luz apagada, a gente não consegue trabalhar o despertar de consciência. A vida da gente vira um breu só. Tá? E a nossa jornada, a gente veio para trabalhar todo o processo de uma jornada de início, meio e fim. Vim para o planeta Terra, aprendi tudo que eu tive que aprender nessa escola Terra, despertei minha consciência e agora estou partindo. Essa é a jornada do herói, pessoal. Trata-se da jornada da vida de cada um de nós. Desde o nosso nascimento, passamos pela nossa infância, pela influência dos nossos pais, passamos pela adolescência com os nossos amores, os conflitos, as contestações, passamos pela maturidade, as experiências do cotidiano, os desafios, ética, moral, caráter, honra que vamos desenvolvendo, passamos pelas perdas, passamos pelas crises, pelo desespero, pelas transformações, o despertar de novas esperanças, a realização de objetivos e, por vez, finalizamos uma jornada. Uma vez que nós começamos uma jornada, ela tem começo, meio e fim, tá? Quando eu vou fazer uma tiragem de tarô, eu embaralho as cartas, tá? Aqui está o tarô. Eu vou embaralhando ela várias e várias vezes, tá? Embaralhando, embaralhando, embaralhando. Eu gosto sempre de estar dividindo ela em 3 faço a pergunta mentalmente, né, me conecto, né, faço algumas respirações, primeiramente, inspirando e expirando profundamente, me conecto com o meu íntimo, separo em 3 montinhos, escolho um desses montinhos, quando vocês forem fazer a tiragem também para outra pessoa, é dessa forma que vocês vão fazer, tá. Escolhi um dos 3 montinhos, dou mais uma embaralhadinha. E aí, se eu tô tirando para alguém, eu vou abrir leque, tá, e vou solicitar para a pessoa tirar uma das cartas. A primeira que ela tirou está relacionado com o passado. A segunda que ela ou eu tirei está relacionado com o presente. E a terceira tiragem está relacionado com o futuro. Eu gosto muito de ler dessa forma. Existem várias formas de fazer leitura de tarô, pessoal. Ai, tira 5 cartas, tira escadinha, tira isso, tira aquilo, mas eu gosto muito dessa leitura básica, simples, do 3. Por quê? O 3 cria, as 3 forças da criação. Com 3 cartas, já vem a resposta que eu preciso, pessoal. E é dessa forma que vocês vão fazer.
as leituras de tarô, tá, daqui por diante. E a gente vai trabalhando arcano por arcano, o lado luz, o lado sombra, a interpretação de cada uma dessas cartas, os arcanos menores, os arcanos maiores, até a gente ganhar essa confiança, essa força para fazer a interpretação, pessoal. E tarô é muito da intuição, tá? A gente vai ter o livrinho lá para a gente fazer a leitura, a interpretação, que aqui nesse livrinho fala, né, sobre o significado, sobre a interpretação da carta, mas se permita desenvolver o sentir, pessoal. Se permita se conectar com a tua intuição, porque é esse chakra aqui que nos conecta com a nossa intuição. E esse chakra aqui nos conecta com a nossa percepção, que é aprender a olhar as coisas de fora, sem julgamento, sem se identificar. E quando nós aprendemos a olhar as coisas de fora, pessoal, nós podemos entrar e sair de qualquer lugar e não vai afetar o nosso terceiro chakra, que é a empatia. A gente não vai se identificar com aquelas situações, com o sofrimento do outro, com o sofrimento das outras pessoas, porque eu vou estar apenas olhando e respeitando o livre-arbítrio do outro, porque o tarô, ele tem muito disso. O tarô, ele não vai te dar a resposta que você quer. "Ai, fico com o João ou com a Maria? Ai, eu escolho o trabalho X ou o trabalho Y". Não, pessoal, o tarô, ele vai dar o lado luz e o lado sombra, e quem toma a decisão é você, porque é você que tem livre-arbítrio. Nós temos 25% de livre-arbítrio. O tarô, ele vai te dar uma orientação terapêutica. Agora quem toma a decisão é você, tá? Então, se tiver alguma dúvida quanto a tudo isso que eu expliquei, tá, a gente vai estar aqui conversando, entra em contato comigo, deixa sua mensagem lá, sua dúvida lá no grupo, tá, e a gente vai se falando. Namastê, pessoal.